Gente querida do Terror Nadina, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Quem nunca ouviu o fruto cair embaixo do galho? Ou até mesmo, eu nunca vi ninguém plantar goiaba e colher melancia. São ditos consagrados, eternizados pela sabedoria popular e têm muitos significados. Muitos deles a gente aprende e repete porque decorou, mas não para pensar no seu real significado, se é que tem. Vai muito de interpretação. Mas é claro, nós temos sim o hereditário que nos acompanha, tanto o físico quanto o espiritual. Nós somos frutos do meio. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Mas acima de tudo, nós somos o resultado do somatório de heranças. Heranças vindas dos nossos ancestrais. E olha que não estou entrando nem no mérito de outras vidas. É algo que parece não ter muita importância, mas se pararmos para pensar, olha, eu acredito que um bom dinheiro gasto em terapia seria poupado, porque nós conseguiríamos nos conhecer e, consequentemente, nos entender melhor. É complexo? Claro, é vida. Tudo na vida é complexo, principalmente diante do nosso limitado conhecimento ou poder de compreensão. Mas eu peço que assista o relato a seguir, até o final, com atenção, e tire suas conclusões. Senhor Romário, como vai o senhor? Como vão os inscritos desse canal incrível que eu conheci já há alguns meses? Durante algum tempo acompanhava sem estar inscrito, mas chegou um momento que eu concluí que estava sendo injusto, já que usava o produto, me beneficiava do espaço e não dava nada em troca. Então hoje eu sou inscrito no canal, eu deixo o like, eu faço tudo aquilo que normalmente vocês pedem, né? Compartilho, comento, convido pessoas, mesmo sem querer, mesmo de forma indireta, que eu elogio muito, porque o seu canal é meu companheiro nas horas vagas, é meu foninho de ouvido, ouvindo seus contos. Aí, de repente, eu fiquei pensando, será que eu já posso me considerar um Nádia? Não, acho que não cheguei nesse ponto ainda. Mas, a cada dia, eu consigo entender um pouco mais do que o senhor propõe e estou sendo ajudado, de alguma forma, na minha luta para tentar conviver com o que eu sou. E é complicado. É complicado, senhor Romário. E para que o senhor possa entender o quanto é complicado, eu vou contar a minha experiência familiar, não é nem experiência de vida. Gerações através de gerações. E começarei falando sobre o meu bisavô. Meu bisavô, que eu pouco sei. Olha, a gente vai ouvindo, a coisa vai passando de pai para filho, de bisavô para avô, bisneto, aquela coisa, e vem, né? O senhor gosta muito de ditos populares, tem quem conta um conto, aumenta um ponto, eu não sei até onde verdade é. Procurei estudar a respeito, mas não chega a um denominador comum por falta de informações, eu fico só no acho que sim, deve ser isso. Já pensei, sabe, várias vezes em viajar para a África, origem da minha família, mas convenhamos, penso porque não tenho que pagar para pensar, porque dinheiro não tenho, nem para ir de São Paulo até Taboão da Serra. Existe uma tradição na minha família, e essa se resume, ou sempre se resumiu, a não ter dinheiro. A dificuldade financeira. Mas também, eu acredito que vindo da onde viemos, eu falo a partir do momento que pisamos nesse país incrível,
Nós temos que dar graças a Deus de termos chegado aonde chegamos, porque é complicado. Então, senhor Romário, meu bisavô, o que eu sei dele? O nome, Aquim. Só. Aquim, filho de Omari. Em outras palavras, o Omari seria meu tataravô, meu tetravô, não sei como é que a gente fala. Então não posso já aqui dizer que o meu bisavô era um príncipe, era um rei, era um nobre na sua tribo, e que o pai dele, meu tetravô, era um ser supremo. Eu não sei. Eu me prendo um pouco apenas ao estudar a tradução dos nomes, né? Aqui traduzido, lembra um guerreiro, um destemito. Omari, um Deus supremo. Mas até aí, não sei até que ponto eu posso me basear, porque eu vejo pelos dias de hoje, a menina nasce, os pais colocam o nome de Regina, que o significado é rainha, mas não que ela seja uma rainha no literal. Mas do meu bisavô, eu ouvi histórias. Essas histórias que foram contadas pela minha bisavó, para o meu avô, meus avós, para os meus pais, até chegar em mim, eu aqui. Ó. Pois é. E nessas histórias sempre apareceram dois nomes. Um era Jabari. Então o que conto, que eu ouvi falar, o que chegou até a mim, porque o meu avô era meninão de tudo, um jovem saindo da adolescência muito forte, muito bonito, um negro alto. E ele tinha uma sombra, que era o Jabari. O nome Jabari também tem associação com guerreiro. Não consigo precisar que tribo era, porque nunca ninguém me falou esses detalhes. Porque o meu bisavô, ao chegar no Brasil, ou a ser chegado, ele falava muito pouco, principalmente a respeito do quem ele era, ou quem ele foi, ou quem ele deixou de ser. Porque ele tinha consciência que aqui, em terras lusitanas, ele era apenas mais um escravo. E um escravo muito explorado. E Jabari, pelo que eu soube, era a sombra do meu avô. Era um negro, já dos seus 40 anos, mais forte. Brigava que nem um louco. Era bom na perna, era bom no braço. Com uma lança, saindo da sua mão era um foguete. Os braços eram assim, ó. E que o meu avô aqui cresceu com aquele homem ao seu lado. Era o seu anjo protetor. Aqui tinha certeza que Jabari morreria por ele, mas sem pensar duas vezes. A missão de Jabari era proteger meu bisavô. Por quê? Honestamente, seu Romário, eu não sei. Como eu gostaria de saber. Que contam histórias que digamos que meu avô, o bisavô, fosse rei, fosse um príncipe. Então ele teria em volta deles os soldados leais, fiéis, que viviam em função de protegê-lo. Muitos dizem até que esses soldados eram os capoeiras, que quando os reis eram caçados pelos navios negreiros, vinham junto para proteger, porque essa era a sua missão de vida. Dizem até que nas senzalas, esses soldados, eles ensinavam artes marciais para os outros negros, mas para que o capataz, o senhorzinho, não soubesse que ele estava ensinando música, ele estava ensinando luta, eles dançavam num ritmo, sabe? Então os patrões, né, achavam que aquilo ali era dança, mas na verdade era uma luta mortal, a tão conhecida capoeira, que hoje é um dos símbolos do Brasil. Enfim, as histórias, elas são complexas. Volto a repetir, eu não sei se o meu bisavô era um rei, era um príncipe, ou era apenas um menino comum, e de repente Jabari era o seu tio, sabe? Não se sabe. Agora, algo que eu sempre soube é que o meu avô usava um medalhão no peito, conhecido como Nazar, que é uma joia de valor para nós aqui,
Era toda com pedras. Essas pedras, digamos, aqui a gente fala de arame, diamante, fala outras pedras que aqui valem fortunas no mundo de hoje, né? Mas eu acredito que onde eles moravam era apenas bonita. Mas tinha uma simbologia maior. Aquilo ali era um amuleto de proteção. E só era dado a nobres. Por isso que eu fico naquela. E o meu avô, como todos os homens da tribo, os jovens da tribo, eles eram caçadores, eles tinham que caçar. Eles ficavam tempos e tempos longe do seu núcleo, em busca do alimento. Acredito eu, pelo que li, que quanto melhor fosse o caçador, quanto mais hábil ele fosse na arte da caça, mais respeitado seria. Ou seja, os homens, eles existiam para caçar, lutar e proteger a tribo. As mulheres eram responsáveis pela manutenção, para administrar. Era assim. E diz, segundo chegou até mim, que saiu, digamos assim, uma patrulha de caça, não sei nem como vou chamar. Aí saiu tipo 10, 12 homens. Entre eles o meu avô, que era um jovenzinho. Aí eu não sei se era o meu avô que liderava, se era o próprio Jabari. Eu não sei se meu avô, bisavô, eu fico com essa coisa de, é bisavô. Se eu trocar, desculpa. É muita coisa na minha cabeça. Eu sei que aqui era meu bisavô. Aí, qualquer outra palavra usada é erro de narrativa ou narração. Eu não sei se o Akin era o que liderava. Eu não sei se era Jabari. Não sei se era outro, que eu não soube o nome. Eu não sei se eles saíram por ordem de Omari. Não tenho ideia da idade de Omari na época, meu tetravô. Não sei nem se meu bisavô era o único filho, não sei. Mas seja como for, essa investida em busca da caça não terminou bem. Porque no meio da jornada, eles descobriram que se tornaram de caçador para caçados. Eles se depararam com brancos que caçavam negros para vender para os navios negreiros, para os comerciantes de mão de obra humana. E eles foram pegos, digamos assim, vou dizer de surpresa, que foi uma emboscada repentina, não. Mas de repente, por conhecerem muito da região, até o barulho do vento, o estralo da mata, a mudança de comportamento nos animais, deu para ver que a coisa não seria boa. Embora eles fossem guerreiros, grandes soldados, todos eles, principalmente Jabari, ou vai saber se tinham mais ali que eram do mesmo nível, capoeira, digamos assim, eles tinham armas rudimentares. Foi quando meu bisavô Akin, segundo consta, chamou Jabari, tirou o nazar do peito e entregou ao guerreiro. Diz que Jabari não entendeu. Meu senhor, o senhor não pode ficar sem a sua proteção divina. Mas diz que Akin falou que tudo indicava que eles estavam num caminho sem volta. Porque eles não podiam pensar em recuar, porque abriria um caminho para a tribo. Então as suas mulheres, crianças, outros jovens seriam um alvo fácil para aqueles caçadores. Então eles teriam que lutar. Mas com certeza, uma luta sem chance de vitória. Ou seja, Akin sabia que ou tombaria lutando, ou se tornaria escravo. Mas o nazar não poderia cair em mãos de escravagistas de brancos. Então Jabari recebeu uma missão:
proteger o Nazar e só entregá-lo a Omari, a ninguém mais. Ele deveria protegê-lo com a vida. Claro que Jabari relutou, disse que não, que ele queria morrer, ficar do lado de Akim, mas daí aquela história. Pediu até que Akim, desse a ordem a outro. Foi quando, segundo consta, Akim comentou que ele era escolhido porque ele era o homem que ele considerava como um pai, um homem que ele respeitava, um homem que ele sabia poder confiar, e um homem que conhecia a região, e andando sozinho, embrenhado, não teria animal selvagem, muito menos outro homem com força, habilidade e velocidade para alcançá-lo. Jabari obedeceu. Pegou o Nazar, colocou numa espécie de bolsa de couro, couro meio artesanal que, segundo consta, a tribo mesmo fazia. Pegou água, um pedaço de carne, a sua lança, o seu escudo, e sumiu. Quando ele saiu, o próprio Akim, meu bisavô, comentou uma vez com Yara, minha bisavó, que quando ele viu Jabari sumir e levar o Nazar, ele se sentiu uma criança indefesa. E o pior aconteceu. O encontro, a batalha, foi inevitável. E meu bisavô acabou com ferro nos pés e nas mãos, ferido, jogado num porão fétido de um navio negreiro. Eu ouvi muitas histórias sobre como foi a viagem, mas não vou entrar em detalhes. Primeiro, para não relembrar aqui o horror dessa selvageria que foi a escravidão. Gente sendo humilhada, execrada, explorada, judiada apenas pela cor da sua pele, por alguns que se achavam superiores por serem de outra raça. E ao mesmo tempo, eu não vou querer alimentar esse ódio que infelizmente não ficou no passado, ainda permanece meio latente, para que de repente os brancos de hoje, inocentes na maioria, não venham sofrer por crimes e barbáries que eles não tiveram nenhum envolvimento. Então a viagem ocorreu e o navio ancorou em Salvador. E ali, cansado, machucado, com fome, humilhado, Akim chegou. Akim chegou e visto como uma mercadoria de alto valor. Aquele grupo que enfrentou os caçadores e foi derrotado era composto de, como é que eu vou dizer assim, uma coisa bem animalesca, de puro sangue, de animais de raça, fortes, muito valorizados. E na viagem, foi a última vez que Akim viu seus companheiros, porque eles foram vendidos em lotes separados e cada um seguiu seu destino. Akim ficou na Bahia, vendido para um grande fazendeiro. Um grande fazendeiro que comemorou o negócio que fez, porque logo em seguida chegaram outros comerciantes impressionados com o poderio físico de Akim, deram uma fortuna, tipo na cabeça desse fazendeiro, desse comerciante, ele com uma cabeça ganhou o valor de um rebanho, sabe essa coisa assim?
E aqui demorou muito para chegar no local e que ele dissesse: aqui vai ser meu fim. Mas aconteceu, ele chegou no interior de São Paulo. Agora imaginem, na época, aquelas caravelas, aquela imundície até para os brancos, quando que viajavam assim no maior luxo. Não tinha geladeira, não tinha como tomar banho. Eles comiam comida estragada, problemas intestinais eram o que mais ocorriam. Ou seja, já era ruim para essa gente, pense no que era para os que vinham nos escravos, como vinham os escravos, em porões algemados. Então pensem, depois disso, chegar em Salvador, lá na Bahia, até o ponto final no interior de São Paulo. Não só a distância, mas também o tempo. Eu não tenho noção quanto tempo demorou essa saga. Mas aqui chegou numa fazenda de café. Mas, sabe, fazenda de um barão do café. Mais de 14 milhões de pés de café plantado. Numa época que o café era o ouro verde do Brasil. Pausa para um pedido. Necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Nessa fazenda, a brutalidade contra os escravos era marca registrada. Existia um grande rodízio, porque eles eram sugados até a morte. Olha, quando o negro fosse muito forte naquele plantel, ele duraria o quê? 5 anos. Não mais que isso. E diz que tinha Jerônimo. Jerônimo era o capataz. Só que, nas fazendas, o capataz era responsável por vários setores. Mas o Jerônimo era aquele que cuidava das senzalas. Então esse tipo de cargo era conhecido como feitor. E Jerônimo era um feitor na concepção. Parecia uma galinha cacarejando quando o patrão estava perto. Aquele chapeuzinho, sabe? O peito em cima. O cara era um lambe-botas. Mas na senzala, ele era um monstro. Muitas vezes, para servir de exemplo, ou por ter cometido algum ato que não era permitido, negros iam para o tronco, para serem chicoteados, ali no meio de todos, para servir de exemplo. Eram os feitores, normalmente, que realizavam a tarefa. Bom, alguém pode dizer, bom, era a profissão dele, era a função, digamos, nada pessoal. Não, no caso de Jerônimo era pessoal, porque ele chicoteava com prazer. E se ninguém mandasse parar, ele só parava depois que não tivesse mais nada vivo para açoitar. Ele era um monstro. Mas era bem recompensado, porque a fazenda, os escravos seguiam na linha.
Então ele tinha uma boa casa, vivia com a sua mulher e seus filhos, entre seus filhos Yara. Aí o senhor pode levar um susto, vamos dizer assim. Ué, mas eu havia comentado que Yara era o nome da minha bisavó. Pois é, seu Romário. Dizem que o amor, ele apronta mais que a vida. Ou que a vida apronta através do amor, que o amor não escolhe. Então meu avô, agora um homem já forte, que impressionava, que enquanto outros tombavam, ele seguia firme, calado, não dava razão para ser açoitado. Dizem até que Jerônimo respeitava meu bisavô. Que era meu bisavô olhar para ele assim, ele meio que... Porque os outros negros, se olhassem Jerônimo nos olhos, fixo assim, direto, levantasse a cabeça, já era razão para. Mas diz a lenda que quando meu bisavô olhava para Jerônimo, ele meio que baixava os olhos. E meu bisavô foi se interessar logo por Yara, que era uma moça linda, 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 linda. Ela era tipo uma índia, agora vejam. Jerônimo era aquele tipo bugre mesmo. Tipo índio do mato, aquele, sabe? Mas diz que a esposa dele era uma boneca, era uma italiana que chegou na região. E casou meio assim com arranjo. Mas Yara era uma índia de cabelo preto, mas uma pele clara e um olho azul de italiana assim que ia pular nos olhos. E um corpo maravilhoso. Jovem, bonita, vibrante, fogosa. Jerônimo via em Yara a oportunidade até de crescer, de arrumar um casamento, quem sabe um filho do fazendeiro. Yara era uma joia. E Yara se deitou com meu bisavô no meio do cafezal. Isso aí dá muita música sertaneja, né? Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu e não foi uma vez só. E de repente, Yara apareceu prenha. Sim, porque na região ela não estava grávida. Porque grávida era quem esperava um bebê. Ela estava prenha, esperava uma cria de um escravo. Diz que a ira de Jerônimo chegou a patamares que ele invadiu a senzala atrás do meu bisavô. Mas claro, com mais 10 jagunços do lado. Que tinha também problema, que se ele fosse da forma que ele fosse tocar, encostar em Aquim, ele poderia ter uma rebelião na senzala. E o senhor feudal sabia do problema. Mas chamou Jerônimo e disse: olha, não misture suas questões familiares com trabalho. Esse negro é fundamental para mim hoje, porque além dele ser forte, ele controla a senzala. Com ele, os escravos trabalham. Agora, eu não tenho culpa, a fazenda não tem culpa, que se a sua filha foi se deitar com um negro. A revolta de Jerônimo era tão gigantesca que ele respondeu a primeira vez para o senhor feudal. E que foi um bate-boca gigantesco. Jerônimo saiu batendo a porta, foi até a senzala e de forma covarde pegou Aquim dormindo, não deu nem chance de defesa para ele. E a ideia era ir até a sua casa
e dar cabo da sua filha para que não acontecesse a vergonha, a humilhação daquela cria que estava no bucho da sua filha tivesse chance de nascer. Só que ao atacar covardemente a quem, Jerônimo conheceu a força da senzala. E ele não conseguiu dar muitos passos depois do crime realizado. E o senhor feudal, lógico, chegou com um contingente, esperando uma revolta, tudo, mas ele percebeu o quê? Que a revolta dos seus escravos não era contra ele, que ele não teria um motim, que lhe daria muitos prejuízos. Era contra Jerônimo. Então ele, aliviado, chegou em Yara, chegou a mãe de Yara, que seria minha tetravó, e as expulsou da fazenda. E de repente Yara agradeceu o fato de ter sido expulsar, porque ela temia pela sua vida e pela vida do seu bebê. Procurou refúgio na colônia italiana. A sua mãe foi bem-vinda. Agora ela não. Ela carregava no ventre o fruto de um negro. Então nem os seus, teoricamente, a aceitaram. Então a bisa Maria viu sua filha partir, levando o seu neto. Ela chorava pela sua filha, mas não pelo neto, que aquilo ali ela também rejeitava. Então ela dava razão ao que fez a colônia italiana. Era outro mundo. Mas é claro, a minha bisa Yara não era escrava, ela era branca. E ninguém poderia dizer que o seu filho era escravo também quando nascesse. Ele seria um homem livre, desde que não nascesse negro, o que era uma grande possibilidade. Possibilidade essa que, segundo consta, não se confirmou. Então nasceu a minha avó Clara. Olha o nome que a minha bisavó colocou nela, Clara. Uma mulher branca, filha de uma branca. Uma mulher livre para viver e construir a sua vida num mundo que mulheres sozinhas não têm direito a nada. Então, segundo sei, bisa Yara, depois de tantos tombos, seu frágil corpo não resistiu. E ela, mesmo contra sua vontade, não pôde ficar ao lado de sua filha. Vó Clara, aos 14 anos, estava literalmente sozinha no mundo, jogada aos lobos à própria sorte. Ela não sabia onde iria, o que iria fazer, o que iria ser. Ela sabia apenas que estava sem dinheiro, sem casa. Precisava se alimentar. Único objetivo: sobreviver, um dia de cada vez. Se conseguisse chegar à noite com um lugar para dormir e com a barriga cheia, poderia comemorar mais uma batalha vencida. Ela pensou em tudo, inclusive em vender o corpo. Ela era vista como uma pessoa estranha, pois não pertencia a nenhuma comunidade.
havia nascido de uma pobre coitada que no passado fora. Ela era a princesinha filha do feitor desumano, mas que dele tinha carinho. Tinha uma mãe que cuidava dela, mas sem ter aquele amor que se espera de uma mãe. Talvez porque a ambição da minha tetra-avó fosse maior do que ela poderia sentir por uma filha, principalmente que a filha era o seu investimento também, e de repente não se concretizou. E diante desse quadro nada promissor, a minha avó foi parar na rua. Uma menina saindo da adolescência sem um teto para chamar de seu. E quando estava num canto qualquer, abandonada, jogada, com fome, disse que viu uma sombra se aproximar dela. Quando ela olhou, ela ficou em pânico e só disse: por favor, não me faça mal. Era um homem negro, alto, forte, com um rosto cheio de cicatrizes, que se ajoelhou. Ela estava sentada, encostada numa parede, colocou a mão na barriga dela. Ela olhou aquele toque carinhoso. E ele disse: pobre menina, eu não vou lhe fazer mal. Nisso, ele carregava uma bolsa de couro. Dele tirou um amuleto, colocou no pescoço dela, que olhava assim assustada. E aquela criatura disse: essa joia, sob os olhos dos brancos, vale dinheiro, mas não a venda por dinheiro nenhum, porque ela é a sua maior fortuna. É a garantia de proteção para você e ao herdeiro de Omari, que de você virá para esse mundo. Se cuide, menina. Nós estaremos sempre a seu lado, na certeza que você terá força para garantir a sequência de uma história de honra, dignidade e glória que está longe de terminar. Jamais desista, que as forças do bem estarão do seu lado. Basta acreditar nelas e seguir a sua vida. Ele levantou, ela assustada assim, olhou aquele amuleto, estava escuro à noite, mas ele brilhava. Quando ele ergueu a cabeça, sei lá, para dizer alguma coisa, agradecer, fazer uma pergunta para aquele negro, ele não estava mais ali. Jabari. Esse foi o nome que veio na cabeça da minha mãe, sem ela saber porquê. Sr. Romário. Jabari já poderia seguir a sua trilha, pois cumprira a promessa feita a Akin. Yara colocou aquele amuleto na bolsinha de couro, já judiada, até mal cheirosa, abraçou no peito. E ao fazê-lo sentiu um calor, se sentiu protegida, se sentiu forte, energizada. Ela não tinha a mínima noção do porquê aquela criatura enorme tinha aparecido para ela e lhe dado algo que tudo indicava teria a força, talvez não de mudar o seu destino, mas de prepará-la para enfrentá-lo. Ela sabia que teria grandes desafios pela frente, mas com certeza a força de Omar e a força de Akin estavam com ela. Sim, ela se sentiu gigantesca. Não dormiu aquela noite. E ao amanhecer, levantou de cabeça erguida, sentindo um orgulho que jamais tinha sentido. Colocou a mão na sua barriga e disse:
Vamos lá, filhote. Nós temos uma vida para viver. E saiu caminhando. Saiu caminhando de uma forma diferente. Não estava preocupada que as pessoas a olhavam, que as pessoas a julgavam. Ela não queria saber o que estavam pensando sobre ela. Ela sabia que era Yara. Esperava um filho de Akim. E naquele dia ela descobriu, ela percebeu algo que seria fundamental. Ninguém poderia saber da existência daquele amuleto. Seria um segredo que ela guardaria até o dia que pudesse contá-lo para o seu herdeiro. Sentindo-se protegida, fortalecida, ela se tornou uma andarilha, pois, na verdade, se não pertencia a mundo nenhum, por que deveria parar e criar raízes? Ela encarou um mundo que mulher sozinha era desrespeitada, desacatada, violentada. Só que o impressionante, nunca lhe faltou comida, pouso e jamais ninguém se atreveu a atravessar fronteiras para se aproximar dela sem a sua permissão. Certa noite, cumprindo sua rotina, ela sempre tinha um local onde ela deixava as coisinhas dela. Então ali ela escondia, saía para a rua para lutar por comida. Aí quando chegava a hora de dormir, ela ia, pegava aquelas coisinhas e montava um canto qualquer. Só que de repente, quando ela chegou para pegar o que lhe pertencia, ouviu uma voz feminina. Ela olhou para trás assustada, viu duas freiras que por alguma razão a estavam aguardando. Aí a mais velha perguntou: "Você está com fome, menina?" Ela meio que arredia, levou um susto. Disse: "Não, graças a Deus eu comi." Aí aquela mulher chegou perto dela, disse: "Filha, o seu cheiro não é bom." Poxa, a princípio ela ficou revoltada. Ué, quem é essa dona para dizer que o meu cheiro não é bom? A mulher, mas com uma doçura, disse: "Você está precisando de um banho, você está precisando de uma cama limpa para dormir, você está precisando recuperar a sua dignidade." Dignidade. Aquela palavra soou como familiar. Ela foi dita por Jabari. Naquele encontro que já tinha ocorrido há algum tempo, mal sabia ela quanto, pois na sua vida um dia era igual ao outro. Aí ela pensou: será que elas estão de olho do meu medalhão? Meio que foi pegar assim. Aí a freira falou: "Vem com a gente, confia na gente, nós vamos cuidar de você." Seu Romário, quem tem nada a perder, e eram mulheres, não eram homens, porque se fossem homens ela já estava correndo há 3 dias. Tudo bem, e ela foi. Aí foi levada a um convento, seu Romário. Lá ela tomou um banho como talvez nunca tenha tomado. Na verdade, ela não lembrava. Ela começou a sentir seu corpo, ela começou a sentir um cheiro gostoso. E deram uma toalha para ela se secar. E deram roupas limpas para vestir. Fizeram ela escovar os dentes. Nossa, ela saiu de lá se sentindo um ser humano. Aí apareceram outras freirinhas da idade dela. Começaram a conversar. Ela era um bichinho do mato ali. Ela foi jantar com as novas amigas. Ficaram todas olhando assim. Isso que ela tinha dito, que não estava mais com fome. Meu Deus do céu. Ela não falava, ela só comia, só faltava. Parecia um bichinho. As outras freirinhas riam. A Madre Superior olhava assim.
Aí depois que ela comeu, depois que ela deu uns arrotos sonoros naquela educação, ela foi levada para um quarto, cantinho só dela. Tinha uma caminha, um armário. Aí era um castelo. Quando ela abraçou aquele travesseiro cheiroso, quando ela viu a janela fechada, que pensou que poderia dormir sem acordar várias vezes na noite a qualquer barulho que surgisse naquele instinto de defesa, ela desmaiou. Passaram 3, 4 dias naquela rotina. Foi quando a Madre Superiora a chamou, ela foi na sala. Aí a Madre perguntou se ela estava gostando do lugar, se sentia bem. Ela disse que sim, mas que não sabia como é que ia pagar, porque aquilo ali devia ser muito caro e coisa. Aí a Madre perguntou se ela sabia o que era um convento. Ela disse, já ouviu falar de freiras que serviam à igreja, né? É isso. Mas eu não quero ser freira. Aí a Madre riu, não, nós não queremos que você seja freira. Nós queremos que você tenha uma chance. Se eu a convidasse para morar aqui com a gente, tendo aquele quartinho só para você, tendo as suas refeições, tendo o seu banho, e que nós ainda daríamos para você um dinheirinho, não muito, porque nós não temos muito, para você comprar suas coisinhas. Em troca, você trabalharia aqui com a gente. Você nos ajudaria na arrumação, porque o prédio aqui é enorme. Você trabalharia na limpeza, ajudaria na comida. E aprenderia com as meninas boas maneiras, a como se portar como uma moça, a costurar, a cozinhar. A Madre falava aqui, os olhinhos da minha avó brilhavam. Ela simplesmente disse, obrigado, Jabari. A Madre olhou, quem é Jabari? Ah, não, é um amigo meu. Mas você não poderá receber visita desses amigos aqui. Ela, não, ele nem vem me visitar. Ele me visitou uma única vez, mas acho que era amigo do meu pai. Então você aceita? Claro que minha avó aceitou. Aceitou. E foram os 4 melhores anos da sua vida, onde ela descobriu o que é, ou qual é o verdadeiro significado de viver. Ela se tornou outra pessoa, ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, ela aprendeu a cozinhar, a costurar, a fazer limpeza, a se portar. Ela aprendeu o significado de hierarquia, de viver em sociedade, de respeitar. Até o dia que ela conheceu o vô Mariano, que parecia um jovem, e era um jovem de família, um jovem benquisto, um jovem trabalhador, que fazia entregas de mercadorias ali no convento. Ela se apaixonou por ele. E ele demonstrou por ela o mesmo sentimento. A Madre Superiora, as freiras vibraram. E ela namorou Mariano e casou dentro do que rege os princípios da igreja. A minha avó Clara era esposa do vô Mariano. E antes tivesse dito, mas de jeito nenhum, não quero, ao invés de falar o sim.